Livro: O Peso da Glória. Autor: C.S. Lewis. Introdução. Na bela conclusão de seu sermão O Peso da Glória, em sequência ao comentário sobre a imortalidade da alma humana, C.S. Lewis disse: isso não significa que devamos ter uma atitude solene o tempo todo. Devemos participar do jogo. Mas a nossa alegria deveria ser do tipo, e, de fato, é a mais alegre possível, que existe entre as pessoas que, desde o início, levam-se mutuamente a sério. Acredito que esse e outros encorajamentos semelhantes de Lewis contribuem, de modo significativo, para o tema a respeito do que vem a ser o comportamento cristão. Tendo feito, da melhor maneira possível, tudo o que Deus exige, não deveríamos ao menos desfrutar o bem que Ele nos concede? Desejar ser perpetuamente solenes, quando não há razão para isso, parece-me não apenas uma rejeição daquela felicidade que poderíamos ter no mundo, mas também colocar em perigo nossa capacidade de usufruir dela, quando toda e qualquer razão possível para a infelicidade terá sido finalmente removida. A partir de seus primeiros escritos, sabemos que Lewis nasceu com um senso de humor que foi consideravelmente desfigurado por uma mistura de ateísmo e ambição. Talvez uma ambição grave e feroz pelo que quer que seja jamais poderá coexistir em harmonia com a euforia que ele descreve. Certamente, Lewis não poderia ter escrito grandes obras antes de sua conversão ao cristianismo em 1931, depois da qual deixou de ter interesse excessivo em si mesmo. Se aqueles de disposição lúgubre objetarem que a religião cristã é por demais séria e solene, então minha resposta será, sim, é claro, e não é considerada de maneira séria o bastante. Mas, nesse momento, Lewis vem em nosso resgate pela demonstração, no livro Os Quatro Amores, de como as coisas podem ser facilmente mudadas pelo emprego do tipo errado de seriedade. Ao editar esses ensaios, fui levado a refletir sobre aquela noção sempre misteriosa, mas instintiva, com a qual parecemos ter nascido, que nos diz quão alegres, quão sérios etc., nós sabemos que podemos ser com outra pessoa. Meu relacionamento com Lewis pode ser semelhante ao de outros, mas não poderá ser exatamente igual. Como a edição original deste livro está sendo editada prioritariamente para o público americano, devo explicar que, depois de me corresponder com Lewis por alguns anos, ele me convidou para ir dos Estados Unidos, minha terra natal, à Inglaterra na primavera de 1963, para o que eu imaginava que seria um encontro para conversar acompanhado de um chá. Não acredito em sorte, mas creio em anjos, e o esperado encontro para o chá se transformou em, se um nome for necessário, as observações de uma chegada tardia ou um verão completo com C.S. Lewis. De qualquer modo, como as fontes de nossas evidências sobre ele minguam com os anos, espero que as minhas sejam de algum interesse para aqueles que se sentem como eu em relação àquela alegria do tipo mais alegre, da qual parece não haver abundância hoje em dia. A adaptação às conveniências sanitárias inglesas levou algum tempo para alguém como eu, um americano. Por exemplo, vejo em meu diário de 7 de junho de 1963 que, durante uma longa visita a Lewis, bebemos muito chá juntos. Depois de algum tempo, perguntei onde ficava o banheiro, esquecendo-me de que na maioria das casas o banheiro e o sanitário são recintos separados. Com certo ar de gozação, Lewis me mostrou onde ficava o banheiro, entregou-me algumas toalhas e fechou a porta, deixando-me no interior do recinto. Voltei à sala de estar para dizer que não queria um banho. Bem, senhor, escolha hoje, disse Lewis, com uma gargalhada ao citar o profeta Josué. Isso irá afastá-lo daqueles todos eufemismos americanos. Aonde mesmo você queria ir? A partir de outras entradas que fiz em meu diário, noto que Lewis, ou Jack, como ele preferia ser chamado pelos amigos, e eu nos encontrávamos pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, às vezes em sua casa, outras vezes num pub com um grupo de amigos chamado The Inklings. Sabia que ele estava doente, de fato, que se encontrava nessa condição desde 1961, quando os problemas com sua saúde começaram, mas ele parecia não se importar muito com isso, uma vez que tinha uma aparência robusta. E que, na companhia desse homem genial de 1,80 m e de rosto rosado, era fácil esquecer deles.
Daí, minha surpresa ao encontrá-lo sem condições de participar do culto comigo em 14 de julho daquele ano. Ele insistiu que eu ficasse em casa com ele, e esse foi um dia memorável para mim em mais do que um sentido. Foi nesse dia que ele me pediu que aceitasse imediatamente a posição de assistente literário e secretário pessoal e, mais tarde, depois de eu renunciar ao meu cargo de docente na Universidade de Kentucky, que retornasse a Oxford para assumir essas responsabilidades. Na manhã seguinte, Lewis foi para um exame de rotina no Hospital Auckland Nursing Home. Para a surpresa de todos, entrou num estado de coma que durou cerca de 24 horas, do qual os médicos não acreditavam que ele sairia. Nossos amigos comuns, o reverendo Dr. Austin Farrer e sua esposa, deveriam estar em férias no país de Gales do dia 16 a 31 de julho, mas, a pedido de Lewis, permaneceram em Oxford até o dia 17, para que Austin Farrer pudesse ouvir a confissão de Lewis e ministrar-lhe a Eucaristia. Lewis desejava que eu recebesse a Eucaristia com ele, contudo, como eu não estava doente, isso não foi permitido. Nesse caso, disse ele, você precisa estar presente para ajoelhar-se em meu lugar. Com tantas coisas a fazer por ele naqueles dias, não me foi possível manter anotações regulares em meu diário. No entanto, percebo pela leitura de uma carta que escrevi para os Farrers, quando estava na casa de Lewis, em 30 de julho, que é, agora, parte dos Farrer Papers na Biblioteca Bodleian, em Oxford, que já tinha me mudado para a residência dos Lewis naquela ocasião. Em vez de contar a Lewis que ele esteve perto da morte, os médicos parecem ter deixado essa tarefa para mim. Quando julguei apropriado, falei a ele sobre o coma e os poucos dias em que sua mente esteve desorientada. Depois disso, Lewis permaneceu acreditando que a extrema-unção, ministrada durante o coma, e sua recepção da Eucaristia salvaram sua vida. Mesmo antes de ir para a casa de repouso, espantava-me que Lewis tenha vivido tanto tempo sem acidentalmente atear fogo em si mesmo. Exceto quando se vestia para uma ocasião especial, ele sempre usava um velho blazer de lã grossa cujo bolso direito tinha sido remendado inúmeras vezes. Isso acontecia sempre que Lewis se cansava do cachimbo e o colocava aceso no bolso, resultando em buracos queimados pelo cachimbo. Isso aconteceu tantas vezes que nada do tecido original havia restado naquele bolso. Depois de encontrar Lewis cochilando com um cigarro na mão, as enfermeiras de Auckland não mais permitiam que Lewis tivesse acesso a fósforos, a não ser quando estivesse em minha companhia. O que deixava Lewis intrigado era que logo depois de eu dar a ele uma caixa, uma enfermeira entrava no quarto e lhe tirava os fósforos. Como é que elas sabem? Perguntou ele uma manhã. Dê-me uma caixa que eu possa esconder debaixo dos lençóis. Tive de confessar a ele que, embora fosse o fornecedor, eu era também o informante. Informante, esbravejou Lewis. Tenho o que nenhum amigo teve antes. Tenho um traidor particular, meu próprio e pessoal Benedict Arnold. 2 Arrependa-se antes que seja tarde. Eu gostava muito de todas essas brincadeiras e pegadinhas e acredito que tenha aprontado algumas com ele tantas vezes quanto ele aprontou comigo, mas havia o lado mais gentil, que também o caracterizava. Houve um incidente em Auckland que os leitores das histórias de Nárnia acharão tão afável quanto eu. Ocorreu em um daqueles dias quando a mente de Lewis estava confusa e observei que ele não estava sendo capaz de reconhecer quem vinha visitá-lo, nem mesmo o professor Tolkien. A última visita do dia tinha sido a irmã adotiva de Lewis. Poucos meses antes, e de forma completamente inesperada, sua irmã Maureen Moore Blake tinha se tornado dama Dumbarton Priggs, com um castelo e uma vasta propriedade na Escócia. Ela havia sido a primeira mulher em 3 séculos a alcançar o título de baronesa. Como não haviam se encontrado depois disso, e na esperança de livrá-la de uma decepção, disse-lhe que Lewis não tinha conseguido reconhecer nenhum de seus velhos amigos. Assim que ela pegou sua mão, Lewis abriu os olhos. Jack, sussurrou ela, é Maureen. Não, respondeu ele sorridente, é a dama Dumbarton Priggs. Oh, Jack, como você pôde lembrar isso? Perguntou ela. Pelo contrário, disse Lewis. Como eu poderia esquecer um conto de fadas? Certo dia, quando estava claramente bem melhor,
mas não completamente fora de perigo, ele me perguntou por que eu parecia tão triste. A razão de ser de minha tristeza era que havia um velho e agressivo ateu vivendo em nossa vizinhança, com cerca de 97 anos, e que saía para uma caminhada vigorosa todos os dias. Todas as vezes que nos encontrávamos, ele me perguntava se Lewis ainda estava vivo. Ao ouvir minha resposta de que estava bem doente, ele invariavelmente dizia: "Nada de errado comigo. Ainda tenho bastante tempo de vida." Eu disse a Lewis que estava tentado, fortemente tentado, a dizer a Nosso Senhor que achava tremendamente injusto que ele deixasse o velho e perverso ateu vivendo, aparentemente, para sempre, enquanto Lewis, que tinha somente 64 anos, chegasse tão perto da morte. De fato, reiterei, ao observar o semblante de Lewis se fechando, eu na verdade não disse isso em minhas orações, contudo cheguei bem perto de fazê-lo. "E como você acha que Nosso Senhor responderia a isso?" disse Lewis com um olhar desconcertante. "O quê? Que tens tu com isso?" Qualquer um que tenha lido o Evangelho de João 21:22, a repreensão de Nosso Senhor a Pedro, reconhecerá a aplicação que Lewis faz dessa passagem nesse episódio. Então, de modo muito tenro, Lewis me confortou naquilo que eu imaginava ser a dor dele, mas que ele sabia ser a minha dor. Passado pior, houve um retorno ao otimismo e ao senso de humor, os quais eram, em minha opinião, os atributos mais atraentes em Lewis. No entanto, para dar a ideia exata da completude desse homem marcante, teria de ser alguém com o talento de um Boswell para mostrar como o humor se integrava naturalmente com o lado mais sério e era de fato uma das causas de sua grandeza de coração, de seu imenso intelecto e da caridade mais aberta que eu encontrei num ser humano. Muitos de nós chegamos à conclusão de que Lewis era um homem de instintos comuns combinados com habilidades incomuns. Talvez seja importante ressaltar aqui que eu sabia, simplesmente sabia, que, não importava quanto tempo eu vivesse ou quem mais eu conhecesse, nunca mais estaria na presença de outro ser humano tão supremamente bom. De todas as minhas memórias, esta é a mais indelével e permanente. Trouxe Lewis para casa em 6 de agosto, juntamente com um enfermeiro escocês chamado Alec Ross, cuja responsabilidade era ficar de vigília a fim de atender Lewis no que fosse necessário. Por quase 2 meses, fiquei com Lewis em tempo integral e me sentia mais confortável com ele naquela ocasião em que estávamos na mesma casa. Ele nunca havia reclamado das condições de Auckland, com exceção, é claro, do meu comportamento traiçoeiro com os fósforos que sumiam. Ele certamente voltou ao aconchego de seu ambiente familiar com muito prazer. Ao perceber que ele gostava de ser deixado a sós depois do almoço, perguntei se ele alguma vez tirava uma soneca. "Não, não", respondeu. "Mas, veja bem, às vezes a soneca vem tirar a mim." Durante sua permanência em Auckland, Lewis continuou com seu hábito de ditar cartas. Mas, apesar de poder fazer mais disso em casa, deu maior atenção aos problemas que, desde 1961, ele sabia que poderiam piorar caso morresse subitamente, o infeliz problema de seu irmão com a bebida, e o futuro de seus 2 enteados que, além de perderem a mãe, em 1960, experimentaram outras tristezas. Contudo, menciono essas coisas porque foi nesse momento que observei algo que jamais tinha visto em nenhuma outra pessoa, exceto, como eu viria a perceber mais tarde em seu velho amigo Owen Barfield. Lewis tinha o seu fardo, alguns diriam que era até demasiado, de preocupações, mas, após fazer tudo o que estava ao seu alcance para resolvê-los, ele deixava o assunto com Deus e prosseguia com seu trabalho e prazeres. Aqueles que se põem a ler, por exemplo, os adendos a seu sermão Transposição, sobre isso, ver mais adiante no livro, talvez entenderão aquilo que soa como doce banalidade, mas não é. Que Lewis realmente gostava da felicidade que o Filho Divino morreu para conceder a todas as pessoas e a desejava. Isso eu observei naquela época, uns 10 anos antes de ver na biblioteca Bodleian a questão toda colocada de forma tão resumida numa carta a seu irmão, de 28 de janeiro de 1940, na qual ele diz: "Comecei a suspeitar que o mundo está dividido não apenas entre os felizes e os infelizes, mas entre aqueles que gostam da felicidade e aqueles que, por mais estranho que pareça, realmente não gostam dela." Sem querer ofender,
suspeito que aqueles que sustentam a ideia da consciência social, ou qualquer que seja o jargão atual, não compreenderão isso. Entretanto, as coisas eram assim. Nosso enfermeiro não conseguia decifrar Lewis. Alec não era um erudito, mas tinha a felicidade de ser um dos poucos enfermeiros homens naquela época. Por essa razão, ele tinha o privilégio de escolher seus pacientes, quase sempre observando se eram extremamente ricos, famosos em virtude de alguma coisa, e ele desejava que tivessem um Rolls Royce. Era um bom enfermeiro, mas tinha a boca suja. Na sua primeira inspeção à cozinha, sentenciou que a casa era um chiqueiro de porcos e, imediatamente, colocou os empregados para varrer, passar pano no chão e desinfetar o lugar o mais rápido possível. No entanto, para ele ainda restava a contradição mistificadora de uma casa longe de ser atraente, administrada por alguém. Certo dia, enquanto tomávamos nosso chá, Alec perguntou-se, ele não conseguia lembrar a expressão quem é quem. O grande homem estava naquele livro grande. Lewis estava entrando pela porta e, ao ouvir isso, disse, sim, sim, Alec. Estou naquilo que vocês na Escócia chamariam de quem é quem. Isso foi o suficiente. Dali em diante, Alec dedicou-se a Lewis por seu humor e abnegação e já não mais fazia diferença alguma se Lewis era famoso por algo que Alec achasse importante. Em agosto, Lewis ditou uma carta anunciando seu desligamento de Cambridge. Então, no final do mês, deixei Alec cuidando de Lewis e fui com o enteado deste, Douglas Gresham, a Cambridge para finalizar as questões pendentes e trazer para casa muitos dos seus, aproximadamente, 2.000 livros de suas salas de trabalho no Magdalene College. Feito isso, alugamos um caminhão para transportar os livros e voltarmos a Oxford. Ao longo de todo o caminho, eu pensava em como acomodaria os livros numa casa já abarrotada deles, mas Lewis já havia feito seus planos. Alec ocupava o espaço que era chamado de sala de música, uma grande sala vazia no andar térreo da casa, exceto por uma cama num dos seus cantos. Depois de passar a noite acordado, Alec foi dormir assim que chegamos. Enquanto o caminhão entrava, Lewis nos pediu para não fazer barulho. Onde colocaremos os livros? Sussurrei. Lewis respondeu com uma piscadela. Com muito cuidado para não acordar Alec, passamos mais ou menos 1 hora carregando os livros até a sala de música, onde os empilhamos ao redor da cama do enfermeiro. Ele ainda roncava quando os últimos foram depositados na grande muralha de livros, que quase chegava ao teto e preenchia praticamente todo o espaço da sala. Perto da hora em que o enfermeiro normalmente acordava, Lewis e eu esperávamos do lado de fora para ver sua reação. Então aconteceu. Alec acordou, viu que estava cercado por livros de todos os lados e gritou a plenos pulmões. De repente, parte da grande muralha de livros tombou e um corpo saiu cambaleando de dentro dela. Mais tarde, na hora dos drinks, Alec declarou que esta tinha sido a melhor pegadinha que já tinha visto. Se eu falei aqui menos do que se esperava a respeito da posição especificamente religiosa de Lewis, deve-se ao fato de que eu presumo que sua posição nesse assunto já seja bem conhecida. Na verdade, tenho procurado indicar, a partir de recordações pessoais, aquilo que o Dr. Johnson poderia ter dito ao pensar em C.S. Lewis quando afirmou que a estatura do entendimento de um homem poderá ser sempre corretamente medida por seu bom humor. Se eu falei nisso, então os esplêndidos capítulos que compõem esta coleção poderão, como dizem, compensar por tudo. Lewis era um homem realmente modesto. Se seus livros surgiam naturalmente em nossas conversas, ele falava deles com o mesmo desprendimento que teria ao discutir as obras de um estranho, mas ele não tinha nenhum interesse, do meu ponto de vista, em seu status literário no mundo. Numa noite, a questão surgiu com muita naturalidade. Falávamos sobre um de nossos livros favoritos, Le Morte de Arthur, A Morte de Arthur, de Malory, e mencionei o quanto me sentia por vezes decepcionado quando, por exemplo, Sir Lancelot saía para livrar uma dama de algum perigo ou outro. Então, exatamente quando é impossível admirá-lo bastante por seu altruísmo, ele explica a alguém, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que ele fazia aquilo a fim de receber adoração, isto é, para aumentar sua reputação.
Reconhecemos esse tipo de coisa como uma herança do paganismo. Sem qualquer intuito de embaraçá-lo, perguntei a Lewis se ele alguma vez se deu conta do fato que, independentemente de suas intenções, estava recebendo adoração por seus livros. Ele disse numa voz grave e suave, e com a mais profunda e completa humildade que jamais observei em uma pessoa, não se pode ser cauteloso o suficiente para não se pensar sobre isso. A casa, o jardim, o universo todo pareceu estar paralisado por um momento, e então começamos a conversar de novo. À medida que aqueles meses comoventes e felizes chegavam ao fim, e se aproximava a hora de eu retornar aos Estados Unidos, Lewis e eu começamos a planejar sua aposentadoria, os livros que ele escreveria, as tarefas das quais eu o aliviaria, nossos estudos juntos das antigas fontes francesas que subjazem o livro de Mallory, Morte. Mesmo agora, anos mais tarde, aquelas perspectivas otimistas têm o poder de provocar em mim esperanças tais quais as da personagem Jill, do livro The Last Battle, A Última Batalha, de Lewis, quando o retrato de todos aqueles anos felizes se empilhavam, até parecer que se olhava do alto de uma montanha para uma planície rica e adorável, cheia de florestas, água e campos de milho, que se espalhavam cada vez mais longe até se tornarem estreitos e nebulosos na distância. Mas Lewis morreu subitamente em 22 de novembro de 1963. Às vezes, quando me perguntam, faço questão de deixar claro que convivi com ele por apenas 3 meses. Creio, porém, que com a palavra apenas, presto um desserviço tanto à memória dele quanto à sua bondade. Não é comum sentirmos um vínculo duradouro com alguém que conhecemos há apenas alguns minutos e mesmo assim fracassarmos, pois essa é a natureza das coisas, em adquirir alguma intimidade com aqueles com os quais passamos por volta de meia hora ao longo dos anos? Cada um tem uma opinião a respeito disso. Tenho vergonha de admitir, mas cheguei a pensar, em razão de os planos que Lewis e eu traçamos juntos não terem se materializado nos anos seguintes, que em certa medida fui enganado. Recentemente, a avó de um de meus amigos estava morrendo, e fui com ele pelo condado de Derbyshire, no meio daquelas charmosas montanhas, onde as pessoas vivem mais livres de estereótipos e exageros do que em outras partes. Era só o início da primavera, e meu amigo não conseguiu encontrar nada para sua avó a não ser uns poucos brotos de flores de salgueiros. Quando, minutos antes de ela falecer, aquelas flores lhe foram dadas, ela as comprimiu ao rosto e sussurrou: "São lindas, querido, e são o suficiente." Mas, para os editores de Lewis, parecia nunca haver o suficiente de seus livros. Entretanto, por mais que gostasse de escrever, nunca havia para Lewis, como é o caso de muitos outros, zelo sem base no conhecimento. Ele precisava ter algo a dizer antes de começar a escrever. Ainda assim, embora mantivesse os prazos colocados por ele mesmo em relação a seus livros, foi pressionado pela iniciativa de seus editores ingleses e americanos que ele preparou seleções de suas obras menores. Não foi o caso de Lewis não ter empregado todo o seu esforço nas preleções que estão neste livro, mas ele precisava de algum estímulo antes de essas seleções serem feitas. Este volume, que originalmente consistia das preleções de número 1, 2, 4, 6 e 7, foi publicado em 1949 por Geoffrey Bliss, de Londres, com o título Transposition and Other Addresses e Transposição e Outras Preleções. E mais tarde no mesmo ano por Macmillan, de Nova York, como The Weight of Glory and Other Addresses, O Peso da Glória e Outras Preleções. Desde aquela época, os volumes de ensaios dos dois lados do Atlântico têm tido certa variação, e este livro é uma tentativa de colocar as coisas em ordem. O que me estimulou a agir foi uma viagem que fiz pelos Estados Unidos, em 1979, com o filme Through Joy and Beyond, The Life of C.S. Lewis. 3 Após a apresentação do filme, eu encerrava a noite lendo publicamente uma porção do ensaio de Lewis, Transposição. O que eu tinha esquecido, e muitas pessoas amáveis me lembraram, era que o que eu considerava uma das mais arrebatadoras peças de prosa que Lewis já escreveu foi adicionada depois, e portanto, não constava da versão americana. Embora isso, por si só,
seria o bastante para justificar a recomposição do texto do livro. Ocorreu-me que também oferecia uma ocasião ideal para ampliar o volume com 3 preleções nunca antes publicadas nos Estados Unidos, e uma jamais publicada antes em lugar algum. As preleções estão organizadas de forma cronológica, exceto 1. O Peso da Glória, obra tão magnífica que não somente ouso considerar digna de um lugar juntamente com alguns dos pais da Igreja, mas temo que seria enforcado pelos admiradores de Lewis se não tivesse reservado a ela o lugar de primazia. A convite de Cônego T. Rua Milford, a preleção foi apresentada no solene culto vespertino número a Igreja de St. Mary de Vargem, do século XII, na Universidade de Oxford, em 8 de junho de 1941, para uma das maiores congregações que se reuniu ali em tempos modernos. Cônego Milford, que era o pároco da Igreja de St. Mary, disse-me que o convite surgiu de sua leitura do livro de Lewis O Regresso do Peregrino. O sermão foi primeiramente publicado na Revista Theology, volume 43, novembro de 1941, e depois como um panfleto pela SPCK em 1942. 2. Aprendizado em Tempos de Guerra também foi apresentado, a partir de um convite do Cônego Milford, no culto vespertino em setor Mary de Vargem em 22 de outubro de 1939. Isso também se deve à apreciação de O Regresso do Peregrino pelo Cônego e, como ele me relatou, com a grande inquietação que a Segunda Guerra Mundial causou nos estudantes de Oxford, Lewis, um ex-soldado e professor no Magdalene College, era visto como a pessoa ideal para colocar as coisas na perspectiva certa. O sermão também trouxe uma grande multidão à igreja de St. Mary, e o Cônego Milford providenciou uma cópia mimeografada do sermão para cada pessoa que veio para o culto, com o título None Other Gods, Culture in Wartime, nenhum outro Deus, cultura em tempo de guerra. Lewis usou como texto base para o sermão Deuteronômio 26.5, a Syrian had Toperiu as my father, meu pai era um arameu errante. Foi publicado no mesmo ano, na forma de panfleto, com o título The Christian in Danger, o Cristão em Perigo, pelo Student Christian Movement, Movimento Cristão Estudantil. 3. Durante a preparação deste livro, recebi uma cópia de Por que não sou um pacifista, enviada por meu amigo George Sayer, um aluno de Lewis no Magdalene College, na época da guerra, e um amigo achegado desde então. A palestra foi apresentada numa sociedade pacifista em Oxford em 1940, e Lewis fez uma cópia para o Sr. Sayer, algo absolutamente ocasional, uma vez que o original se perdeu. Sabemos que Lewis nunca fez qualquer tentativa de publicá-la e aparece aqui pela primeira vez na forma impressa. 4. Transposição foi apresentada na capela do Mansfield College, Oxford, uma instituição congregacional, a convite de seu diretor, Nathaniel Micklin, de 1888 a 1976, no dia de Pentecoste, 28 de maio de 1944. O evento foi noticiado pelo The Daily Telegraph de 2 de junho de 1944 sob o título Modern Oxford Newman, o Newman moderno de Oxford, ressaltando que, no meio do sermão, o Sr. Lewis, muito emocionado, parou e disse, desculpem, e saiu do púlpito. Dr. Micklin, o diretor, e o capelão foram ajudá-lo. Depois que um hino foi entoado, o Sr. Lewis retornou e terminou seu sermão, num tom bastante comovente. Lewis provavelmente alcançou tanto êxito quanto qualquer outro escritor moderno, tanto na ficção quanto em seus sermões, em tornar o céu crível. Minha impressão é que em algum momento, mas não necessariamente em 1944, ele pode ter percebido que sua preleção, transposição, não tenha sido tão bem-sucedida. Apesar de estar bem doente na primavera de 1961, quando seu editor na Geoffrey Bliss, Juke Gibb, pressionava-o a editar um volume com seus ensaios, algo maravilhoso ocorreu. Com uma simplicidade que, talvez, seja mais bem descrita como o céu vindo em seu próprio socorro, Lewis teve a visão das glórias envolvidas quando o que é corruptível se reveste do que é incorruptível, e, então, veio de sua caneta uma porção adicional de texto em que eleva aquele sermão a uma eminência peculiar. Essa nova porção se inicia na página 106, com o parágrafo, acredito que essa doutrina da transposição fornece, e conclui na página 111, com o parágrafo que termina assim, são muito frágeis,
muito transitórios, muito fantasmagóricos. Essa versão ampliada do sermão apareceu pela primeira vez no livro de Lewis The Sketchfora Paper. Eles pediram um artigo, Londres, 1962. Fim do livro à mostra. Link do livro completo na descrição.